Acho que esse negócio... Inicialmente, eu gostaria de me introduzir. Meu nome é Ronaldo Garcia. Vou ministrar esse mini curso com a expectativa de atingir um público amplo, né? Então, fica o convite para vocês que estão aqui hoje aguentar a firma até sexta, mesmo sabendo que tem outras atrações. E eu vou tentar fazer um esforço, não muito grande, mas espero que seja possível, de atingir um público mais variado possível, né? Desde estudante de graduação do primeiro ano, que deve ter alguém aqui, até o pessoal do mais maduro, que já faz pesquisa nessa área. Então, esse assunto, teoria quantitativa da ZDO, é um assunto bastante clássico. Então, nessa primeira aula, vou tentar ser mais genérico, tentar dar um panorama histórico do assunto, e nas aulas seguintes, vou detalhar, principalmente na segunda, terceira, quarta e quinta aula, o aspecto matemático mais envolvido. Um desafio que eu vou tentar, nas notas não consegui cumprir isso, mas na transmissão do curso eu vou tentar fazer isso, é de tentar expor o assunto com o menor pré-requisito possível. Então, eu gostaria de tentar falar uma linguagem que fosse acessível a pessoas que têm conhecimento de álgebra linear, pode ser o álgebra linear 1 ou 0, e cálculo 1, ou 2. Agora, quem já conhece geometria diferencial e equações diferenciais, eu peço desculpa por não, principalmente hoje, né, não vou avançar muito na parte técnica, mas eu espero que, ficando mais no ambiente de, a própria palavra diz, né, qualitativo, dê uma pista do que é o assunto e que possa motivar alguém a seguir essa tarefa de fazer matemática nessa interface diária de geometria e equações diferenciais. Esse minicurso está programado, a gente não tem ainda o horário, mas está programado também atendimento de aula de exercício no período vespertino ou do almoço, e espero que depois a gente divulgue isso em cartazes aí pelos corredores do IMPA. Então, quem vai me ajudar nessa tarefa será a Débora e o André, e talvez o Humberto também, que... Então, fica o convite assim, a vocês que tiverem tempo para ler o texto, de dar um retorno, achar os erros, né? Tem muitos, né? Infelizmente tem, ou felizmente, né? Então, como na palestra anterior, eu gostaria de dedicar esse mini curso à memória do professor Gutierrez. Acho que ali dá para saber quem é o Gutierrez, né? Tem foto ali de... E gostaria de dizer também que o Gutierrez assim, teve uma influência grande na minha formação, não como orientador, mas fiz curso com ele no IMPA. Então, para quem não conhece o Gutierrez, ele foi professor do IMPA e depois, até 2004, ele era professor do ICMC USP São Carlos. Na palestra de hoje eu vou tentar fazer um panorama bastante geral dos acontecimentos. É claro que não vou começar na Grécia, mas pode falar que a coisa começa na Grécia, né? Então, os elementos que eu vou usar aqui para tentar explicar para a gente na aula de hoje, vai ser os elementos básicos que a gente aprende no curso de geometria analítica. Ponto, reta, círculo, esfera, e depois vem as figuras mais complicadas, que são as superfícies. Mas, no começo, vocês podem ficar com essa visão de... Então, algumas marcas históricas aí, tem o Euler, 1700, eu não vou ficar lendo a transparência, vocês podem... Tem alguns nomes chaves, é claro que esqueceu muitos nomes também, né, por falta de tempo e também do meu conhecimento. É claro que depois vocês podem reclamar, né, está faltando fulano, né, está faltando, né? Então, todos que estiver faltando aí é porque foi por esquecimento ou porque talvez esses nomes que estão aí tiveram um papel mais preponderante que ficaram na história da matemática. Então, começa com Euler, depois Monge. Eu vou falar basicamente mais sobre Monge. Depois vem Dupin, Darboux. Então, vocês veem que é uma ordem cronológica antiga, né? 1760, depois Poincaré, 1880, e nós estamos no 2009. Né? Então, já tem uma trajetória de mais de 200 anos aí de percurso nessa história de... Então, esses nomes aí, basicamente,
são nomes que estão ligados às equações diferenciais da geometria, principalmente. Mesmo Poincaré, que era mais universal, não tem muitos trabalhos específicos sobre geometria. Eu vou começar com uma coisa bastante básica, de perguntar o que é sistema de coordenadas. E é claro que a gente deve, assim, fala assim, isso é muito inocente essa pergunta. Mas no final, se der tempo, se eu não falar na aula de hoje, na de manhã eu passo para vocês. É um exercício bastante popular, pelo menos eu acho que a primeira conhecimento que eu tive desse exercício, eu tinha acho que 8, 10 anos de idade. Essas coisas de tradição popular mesmo, né? Todo mundo conhece esse problema, mas eu quero que vocês resolvam esse problema. Quem tiver tempo, tem isso nos livros, né? Mas não é qualquer livro que vocês acham isso. É um problema bastante popular que em Minas a gente usa leite para falar, né? Você tem 8 galões, 3 galões, um com a capacidade de 8 litros, outro de 5, outro de 3. E o problema é misturar usar essas 3 medidas e separar 4 litros. Mas eu quero que vocês pensem nesse problema do ponto de vista de geometria, resolver isso usando o sistema de coordenadas. Não com o algoritmo de pega um, enche o outro. É claro, vai fazer isso, mas fazer isso através de usar um sistema de coordenadas especial no plano, inventar um, que não é esse que a gente usa, não é o coordenadas normais. Então, para vocês verem que coordenadas às vezes ajuda muito e às vezes atrapalha muito. Então, muitos problemas de geometria, em qualquer coisa de matemática, às vezes você pega a coordenada errada, você não consegue fazer nada. Se você pega a coordenada certa, o problema é trivial, né? Você faz ali em 2 linhas. Agora, o grande problema foi ter encontrado a coordenada certa. Então, então, na reta, eu comecei falando que você escolhe 2 pontos como coordenada. Claro que o que a gente tem no habitual é pegar um ponto só, né? Pega a origem e depois marca direita e esquerda e coloca. Então, eu defini só uma razão aí que depois, no curso talvez não tenha tempo, mas essa razão, esse quociente ABCI que está escrito, ele já depois ele tem a ver com uma coisa muito mais importante, que é a razão cruzada, que é pegar 4 pontos ABCD. Então, eu coloquei só como um ponto de referência para vocês pensarem. Então, eu quero localizar um ponto na reta. Então, meu mundo é dimensão 1, e eu quero localizar um ponto. Então, eu vou calcular a distância com respeito a 2 pontos. Então, eu vou supor que a gente sabe calcular a distância. Então naquela condição, se eu não escrever errado, você calcula aquele quociente ABC. Se ele for menor que 0, você tem certeza que o ponto está entre A e B. Uma outra coordenada bastante usual que a gente usa, né, que a gente faz isso mnemônico, nem lembra mais do que está fazendo, é o círculo, né? Você quer parametrizar o círculo. Você tem um círculo e você quer achar a posição no círculo. Então, o que você faz? A comum que a gente aprende lá na 8ª série é fazer o quê? Você define as funções trigonométricas, seno e cosseno, né? Então, aí eu coloquei a forma de Euler, né, que relaciona números complexos, e elevado a θ, cosseno mais i seno. Então, em função de um ângulo, então aparece um elemento novo na geometria, né? Além de comprimento, você também mede ângulo. E por aí vai, né? Meu tempo é curto, eu tenho que acelerar um pouco. Agora, imagina para quem quer dar o passo seguinte, né? Sai da dimensão 1 para a dimensão 2. Como que eu localizo um ponto no plano? Então, o plano não tem coordenada nenhuma, né? É homogêneo, tá? Então, eu faço a mesma ideia, né? Eu pego 2 pontos no plano e vou marcar a distância a eles. Eu pego 2 origens, não uma só, né? Eu pego 2 origens e eu quero ter um ponto. O que eu faço? Eu traço um círculo centrado naquela figura minha, tem 2 pontos vermelhos. Então, por exemplo, minha origem 1, origem 2. Eu traço um círculo com centro na origem 1 que passa pelo ponto. E traço um círculo que passa pelo ponto com origem na origem O2, né? Com centro na origem O2. E acho a interseção desses 2 círculos. Mas quando eu tenho esses 2 círculos, em geral, esses 2 círculos pode se cortar ou não, né? Mas do jeito que eu peguei foi para cortar, né? Que eu já dei meu ponto, eu já conheci meu ponto, mas ficou ambíguo, né? Porque você tem 2 círculos que cortam em 2 pontos. Então, se o meu ponto C é o que está acima, na hora que você faz a interseção dos 2 círculos, você fica com está sobrando uma, você não tem certeza qual ponto você está, né? Então, aí entra um elemento novo também para você fixar essa coordenada, é de introduzir o conceito de orientação, né? Então, a orientação na minha linguagem está significando que se eu quero parametrizar o ponto de cima, eu traço a reta pelos 2 pontos, A1 ou 2, e falo que o meu ponto é o que está acima dessa reta, ou o outro contrário abaixo. Então, se eu dou 2 origens no plano, com essa regra e dou orientação, então eu determino um ponto de maneira única. Acho que não tenho dúvida, né? Na aula de amanhã eu vou fazer isso para o R3, né? Hoje eu vou fixar mais no desenvolvimento histórico da
do assunto, da geometria. E só mais a coordenada já chegando que a gente usa no dia a dia, né? Traça o eixo X, o eixo Y. E depois, quando a gente vai para a universidade, que coloca o eixo X1, X2, X3, X4, aí já se perde, né? Porque trocou as letras, né? Ou quando você coloca o eixo A, o eixo B, já se perde, porque A e B não pode ser o eixo, né? Então, até a gente acostumar com esse truque de linguagem, a gente apanha muito, né? Então, a mesma coisa, né? Então, a ideia agora é inicial. Em vez de eu pegar como referência pontos, eu vou pegar como referência retas. Então, eu passo duas retas no plano, eu vou pegar ali na minha transparência é R1 e R2, então eu vou pegar elas não paralelas. E eu quero marcar um ponto, então eu faço a mesma coisa que eu fiz com respeito aos pontos. Eu traço retas equidistantes do R1 e do R2. Então, na minha está horizontal e aquela inclinada. Agora você já tem um problema maior, porque para marcar o ponto C, eu já tenho, quando eu pego os lugares que estão à mesma distância de R1, a mesma distância de R2, já dá 4 pontos. Então aí já obriga a gente a falar nos quadrantes, né? Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Mas a maneira fácil de a gente localizar na Terra é o norte, sul, leste, oeste, né? Então, se a gente tem noção do norte, sul, leste, oeste, você já tem um bom começo para se localizar. Então, acho que o instrumento mais antigo era a bússola, né? Que apontava só para o norte, né? Hoje já tem o GPS já, né? Então, com o GPS hoje já você consegue localizar as coordenadas. Alguém deve ter GPS aqui, né? Com quase toda certeza. Então, o próximo conceito que eu quero revisar rapidamente é o conceito de curvatura. Então, curvatura nada mais é que um número para você diferenciar o que é reto e o que não é reto, né? Então, a reta tem curvatura 0, o círculo tem curvatura 1 sobre o raio, né? A definição de curvatura. É igual tempo e frequência, né? Essas grandezas, às vezes, é útil você pegar um inverso do outro, às vezes porque um 0, o outro 1 0, às vezes hora é conveniente trabalhar com curvatura, mas em geral a curvatura para a geometria é melhor do que o raio de curvatura. Porque então nessa figura aí, o que eu tenho? Eu tenho uma curva que está de verde, se eu não tiver daltônico, verde, e tem uma reta tangente. O que eu fiz? Para definir o conceito de curvatura, eu peguei o seguinte, eu peguei uma família de círculos, todas tangentes à curva verde. Então, quando o círculo é muito pequenininho, do jeito que eu escrevi ali, quando o círculo é muito pequenininho, ele fica de um lado só da curva. Quando ele é muito grande, que é o preto, o último da família que eu escrevi, ele fica exterior à curva. Então, você começa pequenininho, vai crescendo, chega um momento que você passa do outro lado. Cresceu demais. Então, vai ter uma transição entre esse filme aí, né? O que é a transição? É o vermelho, né? Então, vocês veem que na minha figura, o vermelho, ele não está nem dentro nem fora, né? Ele está cruzando a curva, mas tangencialmente no ponto. E esse é chamado círculo oscilador que a gente aprende na geometria, né? Então, esse círculo, em geral, se a curva tem boas derivadas, ele é único, né? É o único círculo que tem essa propriedade. E quase todos os pontos da curva, ele fica desse jeito que eu desenhei, né? Embora, se vocês olharem os livros de geometria, em geral, o pessoal desenha, não esse caso, né? O pessoal desenha o caso extremal, que é o caso que é o vértice, né? Onde a curva tem inflexão. Então, para quem já viu esses nomes, então tem um teorema importante da geometria global das curvas planas, que é o teorema dos 4 vértices. Então, toda curva plana simples tem pelo menos 4 vértices. E são os pontos onde esse círculo oscilador fica de um lado só da curva. Ele fica por dentro ou por fora, dependendo se é máximo ou mínimo, e não cruzando. Mas, em geral, o círculo oscilador sempre tem essa característica. Então, uma elipse, por exemplo, fora dos 4 vértices, a elipse só tem 4 vértices, e todos os outros pontos, você desenha o círculo oscilador, ele tem essa propriedade. Ele passa de um lado para o outro da curva. E só nos vértices que ele fica por dentro ou por fora. Então, agora, eu vou tentar ser agora um pouco mais, assim, tirando essas coisas bastante básicas, mas eu acho que é importante dar uma introdução da linguagem para o pessoal menos experiente, do conceito de curvatura, de coordenadas. Então, coordenadas, nas próximas aulas, vocês vão ver que a gente vai usar coordenadas, tem as coordenadas muito espertas, né, para você descrever os fenômenos geométricos, que foi inventada lá para o século XVIII, século XIX. Então, a primeira figura que eu coloquei uma figura. Essas figuras que eu vou colocar aqui, a maioria delas vocês acham na internet, né? Assim, não tem nada
É só procurar na internet, vocês acham, mas do caso do Euler, tem uma história muito rica, né, o Euler, pelo trabalho de matemática que ele fez, e foi também, essa nota aí, é nota verdadeira mesmo, né? Tem como tem os reis nas notas, também tem um matemático numa nota suíça, né? Que é do Euler aí. Na próxima transparência fica um pouco mais claro, mas o que é importante na ideia de curvatura, hoje na aula de amanhã eu vou ser mais preciso sobre isso, é a noção de curvatura de uma superfície. Então, no caso de curvas, o natural é aquilo que eu fiz, né? Você pega a família de círculos e olha aquele círculo especial que é o osculador. Então, no caso de superfície, eu gostaria de fazer a mesma coisa, de definir uma teoria do que é a curvatura de uma superfície. Então, você pode começar a fazer a mesma brincadeira usando uma esfera. Então, na aula de amanhã eu vou mostrar umas transparências e ver como é que é o jogo quando você pega uma superfície e vai colocando, empelhando esferas tangentes à superfície. Mas o que o Euler fez e que muitos outros matemáticos da época fizeram o seguinte: ele pegou a superfície e cortou com um plano contendo um vetor normal e uma direção tangente. Então, isso reduz ao caso do plano. Só que aí depois você tem toda uma direção para rodar, né? Então, essa forma do Euler, Kn de θ, K1 cosseno ao quadrado mais K2 cosseno ao quadrado, ele faz exatamente isso, né? É como se tivesse a elipse, os eixos K1 e K2, vou colocar dessa maneira, e você dá um ângulo com respeito a esses eixos. E você calcula a curvatura normal. Então você poderia ser uma forma bastante estranha, né? Mas o surpreendente é que essa forma é simples, né? Então está dizendo o seguinte: se você pega dois planos perpendiculares na superfície, calcula o K1 e o K2, que é o círculo osculador correspondente. Depois você pega qualquer plano intermediário, você quer calcular a curvatura normal, é simplesmente multiplicar K1 vezes cosseno ao quadrado mais K2 vezes seno ao quadrado. Então esse é um teorema, não é simplesmente uma definição, né? Isso é a forma de Euler. E essas direções, aonde escolher o K1 e K2, é escolher os extremos, né? São os máximos e os mínimos aí dessas curvaturas de todas as seções planas. E as intermediárias são os Kn de θ. Então, uma figura, para mostrar isso, pensa nessa superfície aí, que é o paraboloide hiperbólico, né? Então, você corta com dois planos. Então, esse aí é, para quem já viu geometria diferencial, essa superfície é que tem curvatura gaussiana negativa, né? Ela não é convexa, né? É o contrário, né? Então, você tem as direções de máximo e mínimo, vai ser essas parábolas que, na minha figura, está cortando. E as intermediárias têm a forma para você calcular. Então, essas são as direções de máximo e mínimo dessa superfície, que são as direções principais. Então, essa brincadeira você faz de ponto para ponto, né? Então, cada ponto da superfície, você dá, aí você constrói de novo, né? Você pega o vetor normal, vai lá, coloca o plano tangente em outra posição. Se eu quisesse fazer essa figura em outra posição, eu teria que ir lá desenhar de novo, né? E calcular. Mas com isso, por cada ponto, você gera duas direções. Então, não sei se vale a pena fazer uma figura, mas a figura plana seria mais ou menos isso, né? Você tem um ponto, você dá duas direções. Você troca de ponto, dá outras duas. E o que vai ser as linhas de curvatura? Vão ser curvas que vai estar na superfície. Estou fazendo o desenho plano. Mas o que são as linhas de curvatura principais? Vão ser curvas que em cada ponto da curva, o vetor tangente é uma direção de máximo ou mínimo dessa curvatura. Então, esse objeto que vai... Então, cada ponto da superfície, em geral, você define esse máximo e mínimo, você olha essas direções. Isso dá uma equação diferencial que hoje eu não vou falar a cara dela, a não ser muito rapidamente. Nas próximas aulas eu vou ter que falar, né? Senão não vira matemática, né? Se não tiver equações na geometria, apesar que tem um ramo da geometria que estuda geometria sintética, né? Que é a geometria sem equações, né? Eu acho que é muito mais difícil, né? Então, essa figura aí também foi pega da internet. Não sei qual que é a fonte inicial dela, mas essa figura já é um elipsoide, né? Então, nesse panorama aí, está vendo a Terra como um elipsoide, não uma esfera. E tem essas curvas que estão desenhadas aí de azul e vermelho, quase vermelho, né? Tá mais para marrom, onde aparecem esses enlaçamentos aí agora, né? Já tem uma estrutura um pouco mais complicada, né?
Vou desenhar aqui só para guardar isso. Então, essa figura tem esse aspecto, né? Então, tem um aspecto... Então, é claro que no fundo, é tudo como tem simetria. Embaixo é a mesma coisa, né? Embaixo tem mais 2 pontos desses. E você vê que tem essas curvinhas que 2 ligam os pontos e outras circulam. Então, só olhando para isso aqui, você tem cara de quê? Né? Tem cara de elipse e hipérbole, né? Então, isso também é um tipo padrão de exercício que a gente faz nos cursos de graduação, né? Você dá uma família de curvas e encontra uma família ortogonal a ela. Então, eu não falei antes, mas essas curvas, todas elas, essas 2 famílias de curvas se cortam em ângulo de 90 graus. Então, você tem uma rede, então você tem uma superfície e você tem uma rede formada por linha de curvatura. Então, depois a gente vai ver nas próximas transparências como que obtém isso de maneira... Então, só para hoje, espero que isso não espanta ninguém, né, mas só para mostrar que tem equações, você pega o elipsoide inocente, né, x2 sobre A2, y2 sobre B2, Z2 sobre C2, igual a 1, né? Acho que esqueci de escrever o 0 lá, né? E... Obviamente eu troquei minhas coordenadas aí, U vezes V dv quadrado mais lambda. O lambda se vê que é uma expressão comprida, né? Ficou pequenininho lá na equação, mas tem um lixo danado, né? Tem o A e o B definido por esses números, esses polinômios. Não são tão feios, né? Mas são... Então, função de A, B e C já tem uma... Então, a equação UV dv quadrado mais U menos V quadrado menos lambda quadrado du dv menos UV du quadrado igual a 0... Essa equação foi a origem do trabalho do Monge sobre linha de curvatura no elipsoide. Então, ele pegou essa equação na época, 1790, por aí, e já sabia integrar isso. Então, nesse caso do elipsoide, se consegue fazer a integração dessa equação diferencial. E você obtém essa parametrização em termos de elipse e hipérbole nessas coordenadas UV. Então, essa família preta são as elipses, parametrizada por U pequeno e V pequeno, com as coordenadas normais, trigonométricas. E as vermelhas, parametrizadas com as coordenadas também normais, só que são as hiperbólicas, né? São as funções seno, cosseno e hiperbólico. Mas descreve nessa coordenada as linhas de curvatura. É claro, para completar essa figura, tem que fazer a figura dobrada de novo e depois colar todo mundo. Então, nessa primeira aula de história, eu gostaria também de dizer um pouco assim, de como que o Monge chegou nesse problema, né? Às vezes a gente não tem, quando começa a fazer curso de matemática, não tem uma noção clara de onde veio para onde vai, né? Normalmente a resposta, quando um estudante pergunta para o professor, fala assim, é porque é assim mesmo, né? Está no livro e tem que seguir em frente, né? Mas essa história do Monge eu gostaria de contar um pouco para dizer que a motivação inicial do Monge não era simplesmente fazer uma teoria de curvatura, de superfície, nada, né? Ele tinha um problema concreto para resolver, né? Então, o Monge era engenheiro na França, na época, e ele tinha... Então, esse problema ainda é bastante atual, né? Então, esse problema do transporte, para quem mexe, principalmente com equações diferenciais parciais, voltou nos últimos 20 anos a ser um problema bastante estudado. Ele ficou um pouco perdido, adormecido, vários tempos sem ser estudado. O mais popular dele é o de combinatória, que é o problema do caixeiro viajante. Esse é bastante popular, que às vezes não liga com esse, né? Parece que não tem nada a ver um com o outro. Mas o que é o problema do Monge concreto? É o seguinte, você quer fazer uma rodovia, você tem que pegar um monte de terra de um lugar e transportar para outro. Pegar o caminhão lá e pegar um monte de terra daqui e passar para lá, né? Tem pedra, o diabo que você quiser imaginar Você tem um serviço prático para fazer. Só que ele queria fazer isso de maneira a economizar energia, né? Não exatamente a energia que ele considerou, mas ele considerou o momento de massa, que é a grandeza física, é massa vezes deslocamento. Então, a origem mesmo da linha de curvatura, ser simplesmente um problema de matemática que tem seu contexto natural dentro da geometria, surgiu a partir de um problema prático que era de fazer um trabalho braçal, né? Pegar uma quantidade de matéria de uma posição A para a posição B. Então, o problema é o seguinte, você sabe de onde você saiu. Então, você tem lá uma coisa compactada, tem uma densidade alta, e você quer jogar isso no lixo, né? E fazer outro volume de terra para o outro lado, né? E você sabe a posição inicial e a final, e o que você quer fazer nesse jogo é
fazer isso de maneira a gastar a menor energia possível. Não é energia porque é linear. A grandeza é massa vezes deslocamento. Então, foi a partir... Então, só para ilustrar assim, uma figura, então, no caso unidimensional, é claro que para fazer geometria, o monge, o problema dele é o terceiro, né, é o tridimensional. Mas você pode começar a pensar no problema matemático mais simples, né? Então, você tem na reta, você tem um intervalinho, você quer transportar esse intervalo para outro local. Em geral, as densidades não são as mesmas, né? Você quer preservar a massa. Então, a equação que tem embaixo, ρ1 dx igual a ρ2y, é para dizer que o volume a massa é conservada, né? E você quer minimizar esse deslocamento. Então, você pega o x menos o t de x e integra isso no domínio. Então, o seu problema é bastante complicado, né? Porque tem dimensão infinita, né? Você quer achar todas as transformações t possíveis que passa da posição inicial para a posição final, gastando menor quantidade. A energia, em geral, esse é o momento de massa. Se fosse energia, você colocava x menos t de x ao quadrado, né? Que matematicamente, às vezes, é mais fácil trabalhar com esse conceito do que esse linear do jeito que está aí. Então, essa norma L1 aí é mais enrolada de mexer. Então, no caso bidimensional, eu coloquei um quadradinho que você quer transportar para dois lugares diferentes, né? Você quebra aquele domínio lá, um caminhão vai para cá, outro vai para lá, né? Então, você tem que partir o domínio e saber como é que você vai transportar isso, como quebrar para minimizar esse momento de massa. E o terceiro também para dizer que a fórmula não precisa ser a mesma, né? Você tem um cubinho, você quer transformar num monte, numa esfera, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. Então, esse é o problema do transporte, que eu acho que, fazendo esse comentário, eu acho que abre uma perspectiva para quem já tem mais maturidade no assunto, ver que tem uma conexão com outro tipo de assuntos. E na próxima aula também eu faço outras conexões com biologia, por exemplo, né? O que tem a ver o problema de carregar a Terra com biologia, com o ser humano. Outra coisa também que é importante destacar também é o monge. Ele o monge, para quem não conhece esse nome, ele é o fundador da geometria descritiva, né? A geometria descritiva era um assunto também que, pelo menos na escola de engenharia, acho que ainda existe ainda, mas no curso de matemática mesmo, no Brasil, ele foi suprimido, né, do ensino, né? Então, então, nesse livro do monge, geometria descritiva, ele já assinala que é importante que se conheça a linha de curvatura para pintar quadro, né, por exemplo. Um pintor tem que saber a linha de curvatura, né? Mas não precisa saber as equações não, né? Mas tem que ter intuição geométrica do que é a linha de curvatura, né? Tem alguém que é pintor aqui? Ninguém? Daqui a pouco aparece uma charge aí já, né? Então, ele também... Então, por que a geometria descritiva é importante? Primeiro, de novo, volta às coordenadas, né? Você quer representar um objeto no espaço, é muito difícil você representar, né? Imagina a situação que você está aqui nessa sala, você tem duas linhas lá no fundo da sala, dois arames passando, cruzando, né? Você vê duas perspectivas, você vê uma linha e vê outra. A pergunta, quem está na frente, né? Não é um problema fácil, né? Você distinguir isso, né? Principalmente quando você está muito longe, né? Imagina você tem uma montanha, você tentar ver quem está mais próximo, né? Não é uma tarefa fácil você tentar descobrir isso, né? Só com a visão humana, né? Então, essa noção de profundidade, acho que é muito importante, pelo menos na pintura clássica, né? Na moderna, acho que o pessoal aboliu isso, né? Já não precisa mais de profundidade, de sombra, nada disso, né? Mas naquela época precisava, né? Mas geometria descritiva, uma coisa que eu acho interessante na geometria descritiva é que tem muitos problemas difíceis que você não consegue resolver usando coordenadas, geometria analítica. Te dou um problema lá. Calcula a distância entre duas reversas no espaço. Esse é um exercício que todo mundo já tentou fazer, né? E é difícil, né? Você coloca as equações, faz conta e não consegue, né? Mas se você leva isso para o ponto de vista de geometria descritiva, você resolve isso geometricamente de maneira bastante simples, né? Então tem vantagens, né? Então, a figura do monge, só para dizer quem que é o personagem, né? Deve ter outras fotos aí Então, naquela figura que eu desenhei do elipsoide, não tinha falado... Então, o que eu falei foi o seguinte, que o monge pegou aquela equação diferencial lá e resolveu. Uma coisa bastante natural que tem também, que a gente às vezes não explora nos cursos,
Essa é a ideia que eu falei inicialmente, né? Se eu dou uma família de curvas regular no plano, é fácil você completar a família desenhando uma família de curvas ortogonais. Então, se eu dou uma família de parábolas no plano, retas é mais fácil. Se eu dou uma família de retas paralelas, como desenhar as ortogonais é simplesmente... Se eu dou uma família de parábolas, como desenhar as ortogonais? Então a gente pega o eixo de simetria e já faz um desenho desse tipo, né? Para ser ortogonal tem que levar em consideração a curvatura, né? Então agora você imagina essa mesma pergunta no espaço, né? Eu te dou uma superfície, ou uma família de superfície, então pega os elipsoides, com aqueles eixos A, B e C fixos, mas muda a constante. Então você tem uma família de elipsoides aí no espaço, preenchendo todo um aberto do R3. E a partir disso você quer fazer... Como que eu construo agora duas novas famílias de superfícies que sejam ortogonais entre si? Então essa figura aí está tentando explicar isso, né? Que se você parte do elipsoide no R3, essa figura está dizendo isso, qualquer um da situação, você parte do elipsoide. Então eu digo para você o seguinte, que a mesma construção que você tem analogia com o plano, que a gente já fez da elipse e as hipérboles, no espaço acontece coisa igual. Esse é o teorema de Dupin, que diz que você tem um elipsoide, você pega um ponto, por esse ponto passa um único hiperboloide de uma folha e um único de duas folhas. E essas três superfícies se cortam ortogonalmente ao longo de curvas. E essas curvas de interseção são exatamente as linhas de curvatura das superfícies envolvidas. Então, a mágica aí, né? Então, você pega a superfície, você consegue desenhar uma superfície ortogonal a ela, cortando com uma família de superfícies ortogonais, cortando com ângulo de 90 graus. A interseção dessas superfícies são as linhas de curvatura das superfícies envolvidas. O hiperboloide de duas folhas é a quádrica com... Uma folha é o... Essa é uma folha, né? O de duas folhas é o irmão dele. O mais simples é, para fazer um de duas folhas, você pega duas parábolas e roda, né? Você desenha duas parábolas e roda. Esses são os de rotações. O de uma folha, você tem uma hipérbole, você roda. O elipsoide, o mais simples é fazer o elipsoide pega uma elipse e gira. Então, estou dizendo assim, você pega um geral, né, um elipsoide, pega um ponto, passa por um ponto dado, passa um hiperboloide de uma folha e um de duas folhas por aquele ponto. E essas três famílias se cruzam ortogonalmente. Então, esse problema é muito mais difícil, né? Se eu te dou uma família de superfície no R3, para você completar essa família com duas outras famílias como superfícies ortogonais, em geral não é possível, sempre, né? Não é como no plano, né? No plano, o que você faz? Você dá uma família de curvas, você escreve a equação do gradiente dela, escreve a equação diferencial do ortogonal, integra, você tem a equação... No caso de superfície, o problema é mais complicado porque quando você dá uma superfície, o que você dá é uma família de planos. Então o que você tem? Você tem uma família de planos no R3 e você quer encontrar uma superfície que tem como plano tangente essa família de planos. Em geral, depois na aula de amanhã eu vou falar isso, em geral um campo de planos nem sempre define, não tem essa propriedade de ter uma superfície tangente à família de campo de planos. Mas nesse caso do elipsoide é uma mágica também, né? Na aula de amanhã eu vou explicar essa mágica, como que o Dupin... Eu acho que eu vou ter que ser um pouco mais rápido. Eu vou deixar essas equações aqui para amanhã, porque eu gosto de explicar um pouco mais, como o tempo é só 1 hora, talvez eu não consiga chegar na parte final. E também fica como tarefa, como exercício, para vocês lerem as equações de estrutura da superfície, que são as equações de Gauss-Codazzi, que está nas notas e são importantes, né? Aqui são só conta feia, então vou pular elas hoje para não... Mas a parte que resumo importante dessa história das equações de estrutura é o teorema de Bonnet, que garante o seguinte, né? Se você tem uma maneira de medir comprimento, que é a primeira forma fundamental, tem uma maneira de calcular a curvatura, que é a segunda forma fundamental, e essas equações têm uma compatibilidade entre elas, então essas equações definem uma superfície
E essa superfície, não escrevi aí, mas essa superfície é única, módulo translação e rotação do espaço. Então é uma maneira também bastante boa para você dar exemplos e fazer cálculos, você ficar livre de coordenadas, ou escolher coordenadas boas, né? Então você dá a primeira forma fundamental, que é a maneira de medir comprimento entre pontos, dá a segunda forma fundamental, que é a maneira de medir curvatura, mistura elas, elas não são livres entre si, elas têm uma amarração entre elas, e a partir dessa mistura delas, você constrói superfícies com esses dados. Então, se você dá essas 6 funções, EFG grande, EFG pequeno, então você vê que, em termos de contabilidade, eu acho que às vezes é útil fazer esse exercício de contabilidade, né? Então, você tem 6 funções, EFG, grande e pequeno. E você quer construir uma superfície. Agora, uma superfície é preciso só de 3 equações, né? Que dá só x, y, z, né? Em função de 2 parâmetros. Então, você vê que tem equação demais, né? Tem funções demais, EFG. Então, tem que ter uma amarração entre elas para... Então, tem 3 amarrações que são as equações de Gauss-Kodály. Então, você tinha 6 livres, entre aspas, né? EFG grande e EFG pequeno. Você coloca 3 amarrações nela, que são as equações de Gauss-Kodály. Então, sobra exatamente 3, que é o número certo de equações para você resolver, para definir a superfície. Então, tem uma figura do Gauss aí. Esse teorema do Joachim-Stahl também é uma fonte importante para você construir exemplos. É uma situação mais simples, que é você dar o seguinte: você dá 2 superfícies e supõe que elas cortam em ângulo constante. Então, a figura básica do Joachim-Stahl, você dá 2 superfícies e suponha que elas se cortam com um ângulo, em geral não precisa ser 90 graus não, pode ser um ângulo constante, mas na minha figura vai ser, então tem 2 superfícies, S1 e S2, e esse ângulo de interseção entre elas, no meu caso aqui, eu estou colocando os normais, é 90 graus. Então o teorema de Joachim-Stahl fala o seguinte: se essa curva C é linha de curvatura da superfície S1, então também ele é linha de curvatura da superfície S2. E vice-versa, né? Mas tem que ser de uma delas, né? Não é qualquer 2 superfícies que corta com um ângulo constante que a interseção é linha de curvatura. Se for linha de curvatura de uma, então obrigatoriamente passa a ser linha de curvatura da segunda. Esse teorema também é um teorema bastante importante para construir, além da teoria, construir exemplos. Então, por exemplo, numa superfície de revolução, na aula de manhã eu vou fazer isso, é fácil você determinar a linha de curvatura da superfície de revolução, porque você tem a propriedade de os planos cortar a superfície com um ângulo constante. E os planos, a gente vai ver depois que os planos são degenerados, que qualquer curva é linha de curvatura. Então, aí você consegue, de graça, determinar a linha de curvatura em várias superfícies, usando o teorema de Joachim-Stahl. Então, agora a gente já deu um passo de 100 anos, né, da origem com Euler e Monge. E outros marcos de referência são os trabalhos de Poincaré e Darboux. Então, Poincaré, assim, acho que não precisa fazer muita propaganda, porque é mais conhecido, né? Apesar que nos cursos iniciais de graduação, o pessoal não tem contato com a teoria de Poincaré, né? Só já no final da graduação que tem um pouco de contato com a teoria qualitativa das equações diferenciais. Mas o Darboux também ele é menos visível ainda nos cursos iniciais de graduação, né? A não ser lá no curso de cálculo 1 que aparece a soma de Darboux, né? Às vezes tem livro que faz a partição lá para somar a integral, aí tem livros que falam a soma de Darboux, né? Mas o Darboux é muito mais conhecido por outros, principalmente pela obra de geometria que ele tem, né? E menos por esse lado do cálculo aí. Então, o Poincaré, assim, ele é importante por vários motivos, pela obra matemática dele. Então, ele foi o primeiro a desenhar os retratos de fase de equações diferenciais. Então, o ponto de vista de Poincaré é um pouco diferente, né? Então, tem um documento histórico longo, né? Mas mesma história que tem as equações algébricas, que termina com o teorema de Galois, né? Que assim, um teorema importante, assim, que fechou o ciclo, assim, ou abriu um novo, né? Nunca fecha, né? As equações diferenciais também teve um percurso paralelo, né? Então o pessoal inicialmente gostava de resolver equações diferenciais, né? Pegava e tinha que rachar a solução, né? E o que o Poincaré fez foi um ponto de vista alternativo, né? Ele se rendeu que é impossível calcular soluções, então vamos tentar entender os objetos sem calcular soluções. Então esse é o ponto de vista qualitativo que nas próximas aulas eu espero encerrar na sexta-feira com as geodésicas, que é um assunto um pouco mais elaborado do que as linhas de curvatura, mais complicado, mas dando um tratamento qualitativo para o assunto, né?
e como que essas coisas que a gente vai preparar na segunda, terceira e quarta aula ajuda a resolver vários problemas de geodésicas, ter um entendimento bom das geodésicas, qualitativo, né? Não analítico específico. Então, esse trabalho do Poincaré, acho que, pelo menos por curiosidade, acho que é bom dar uma folhada nele, só para ver assim, o tipo de matemática, como é que se escrevia matemática na época. Então, nesse trabalho, o Poincaré desenvolve o estudo da... Eu vou mostrar a transparência seguinte, o que é célula, o que é foco, o que é nó, o que é órbita periódica e outros assuntos que vai aparecer no curso depois. Então, só para dar uma noção do que é os objetos, então você tem o quê? Você tem a célula, aquela figurinha lá, né, que é um divisor lá de... O nó, que todo mundo... Aquele desenho é o trator, né? E o foco, que é uma espiral, né? Então, aqui lá é um retrato de fase de uma equação diferencial no plano. Aqui é um ciclo limite na figura de baixo, um ciclo limite estável, né, o vermelho, né? É uma órbita periódica que as outras vizinhas se aproximam dela. E aquela última lá já é um modelo, no meu caso, estou falando que é um fluxo linear. Então, aquilo lá é o quê? É uma família de retas no plano que você corta um retângulo e identifica os lados. Então, você olha aquele retângulo, ele passa a ser um toro, né? Você identifica os lados e cola a parte superior com a inferior, depois vira um cilindro, depois você cola outro pedaço. Então, essas curvas que são retas aí, o que elas vão virar? Elas vão virar hélices, né? No toro. E essas figurinhas vocês podem fazer um exercício e ver se esse ângulo, se eu colocasse medida unitária, se fosse um quadrado, essa tangente, a inclinação dela vai ser, essas curvinhas quando passam por toro, vão ser todas fechadas quando esse ângulo for racional, essa tangente for racional, ou todas não fechadas quando for irracional. Então, isso também tem um conceito importante depois, mais geral, para as equações que não são lineares, que é o número de rotação. Isso vai aparecer também depois na sequência. Então, a figura de Poincaré. Então, nessa figura aí, nas próximas aulas, vou tentar explicar. Então, o Darboux, que concerne a linha de curvatura, o que ele fez foi o seguinte. Então, em termos de coordenadas, quando estou numa situação boa, a linha de curvatura funciona como um quadradinho mesmo, né? Como um sistema de coordenadas que eu desenhei aqui, né? Quando você está numa situação, uma situação boa, localmente você pode pensar que a linha de curvatura é simplesmente dois eixos ortogonais cruzando, e essas aqui são a linha de curvatura. Mas tem pontos que não pode fazer isso, que são esses pontos desenhados aí, né? Então tem alguns modelos, igual o Poincaré tinha um modelo para... Como o Poincaré tinha um modelo para equações diferenciais, então as linhas de curvatura, o modelo para a linha de curvatura, o modelo que depois a gente vai ver que é o estável, que é o mais normal de ocorrer, é esse daí, né? Então tem três singularidades, que está chamada aí D1, D2, D3. Um tem a ver com o número de soluções que aproximam do ponto, em direções privilegiadas. O 2 também, né? Naquele lá tem um setor que é um setor parabólico, né? Chega uma região, e tem duas que separa para um setor hiperbólico. E lá na última figura, o D3, são 6, né? Mas para cada um conta 3, né? Então tem pontos especiais de superfície que você não pode desenhar uma malha bonitinha. E o que o Darboux fez foi fazer essa classificação desses pontos, e que depois, na sequência, eu vou mostrar. Outra observação importante que tem aí, dizer o seguinte. Então, já para adiantar o que vem para seguir nessas paredes seguintes, então o Darboux fez, assim, ele fez muitas outras coisas na vida, talvez não teve tempo de dedicar a isso, né, por outros motivos, por outras prioridades. Mas ele não fez a teoria qualitativa da linha de curvatura, né? Como o Poincaré fez para as EDOs. Tem outra coisa paralela que também está misturada aí, que eu vou falar talvez na quarta aula, são as linhas assintóticas, né? Também que tem um jogo na geometria importante. Mas não foi feito esse trabalho de imaginar como seria a teoria qualitativa das linhas de curvatura na época. Então, a figura do Darboux, para quem não conhece. Agora já vamos chegar mais perto, né? 100 anos, né? Então, nesses pontos históricos do século XX, assim, é claro que eu estou mencionando só os assuntos diretamente relacionados com o tema do minicurso, né? Isso aqui não tem nada de dicas que é o que foi mais importante no século XX, não, né? Isso aqui é o que é importante dentro do contexto do minicurso. Então, um trabalho pioneiro importante que teve foi do Andronov, que era físico, né, de formação, e o Pontryagin
também é um matemático bastante conhecido, né? Quem for estudar os cursos de equações diferenciais, topologia, né, vai ver o nome de Pontryagin aparecer várias vezes. E Andronov é mais, assim, na matemática já é bem mais difícil ver o nome dele aparecer, né, porque ele tem esse trabalho, na verdade tem livros, né, tem, no INPA, na biblioteca tem os livros dos tratados do estudo da estabilidade das equações diferenciais no plano do Andronov, mais outros coautores. Depois quem quiser para passar na biblioteca e ver, né, que existem. Então eu coloquei só o artigo original aí como referência, e já vou colocar aqui que é o teorema deles, né. Então o que o teorema inicial de teoria qualitativa de equação diferencial no plano é o seguinte: você pega uma região compacta no plano, você faz alguns axiomas, você assume algumas coisas simples que podem acontecer. Primeiro, que os pontos de equilíbrio sejam aqueles que eu desenhei lá do Poincaré, que seja célula, nó e foco. Que as orbitas periódicas também sejam todas atratoras e repulsoras, não sejam complicadas. E mais do que isso, depois tem uma palavra hiperbólica, depois eu vou definir isso. Como hoje a escolha foi fazer uma palestra geral do assunto, eu não quis ser bastante técnico mas nessa palestra seguinte vai ver o que significa essas condições A, B, C, D. Que não há conexão separatriz e as órbitas são transversais à fronteira. Então, na palestra seguinte eu mostro na verdade, estou mostrando o que não é bom aí no modelo. Então, o ciclo limite, esse desenho aí, o ciclo limite, ele nem atrator nem repulsor. Então, esse aí é um cara que não é bom para ser estável, porque você pode destruir ou criar vários a partir dele. O outro lá na figura seguinte é não transversal à fronteira. Então, você vê uma região compacta, que é a região mais escura, e tem trajetórias que ficam tangentes à fronteira. Então, na classe considerado por Pontryagin e Andronov, é tudo transversal à fronteira, né? Eles querem sempre que o retrato de fase na fronteira não seja complicado, né? Se você tem uma fronteira, o que eles assumem é que o campo aponta para dentro ou para fora da fronteira. E depois ele dá um jeito de se misturar aqui dentro para ficar em equilíbrio, né? Tá todo mundo entrando, tem que alguém parar, alguém se mexer. Então, nessa teoria deles, eles não... conexões separatriz é essa figura, né? Então, você não quer que duas separatrizes se comunicam. E nem se uma sozinha se comunica com ela mesma, né? Então, esses fenômenos são todos, em termos de estabilidade, são instáveis esses fenômenos. Então, tem a figura do Pontryagin, do Andronov. Acho que eu pulei rápido, foi um pouco rápido, eu queria mencionar o teorema, que eu não... Então, qual que é o teorema do Andronov e Pontryagin? É o seguinte, é dizer que um campo de vetores que satisfaz essas posições A, B, C, D, ele é estável. Nessa vez eu não defini o que é estável, mas é a que a gente tem é o bom senso que a gente fala. O que é estável? É que se você mexer um pouquinho no desenho, não modifica, né? Você tem uma nota de R$100. Se você molhar ela vai continuar R$100, né? Ela não vai mudar, né? A não ser que você comprou falsa, né? Então, um fenômeno estável é esse, né? Que você não foi enganado, né? Você viu, a pessoa mudou, fez careta, riu, mas você sabe que é o mesmo, né? Então, não muda por pequenas modificações. Então, outro ponto importante na história das linhas de curvatura é uma conjectura bastante inocente, que é essa conjectura do Crotone, que pergunta se esse desenho é possível fazer para linha de curvatura. Então, para quem já fez física, lembra as figuras lá de polos, né? Alguém deve reconhecer isso. Aí está concentrado, né? Então, isso aí é um polo norte, polo sul concentrado, né? Um ímã que está... Então, a pergunta é se é possível ter um ponto desse tipo. Mas a conjectura original de Crotone, que é bastante inocente, é o seguinte: você dá uma superfície convexa, um ovo, né? Calcula os pontos umbílicos aí, que é os pontos especiais que eu vou definir na próxima vez. Os pontos umbílicos são esses onde você não pode desenhar o sistema de coordenadas bonitinho. Então ele fala que a conjectura que está para você resolver até a sexta-feira é que não pode existir esse ponto e que todo convexo tem pelo menos 2 pontos umbílicos. Então esse problema é um problema que da década de... talvez seja de 20, da década de 1920, já está fazendo 100 anos, está ainda sem resolver. Tem alguns casos resolvidos, né? Mas é um problema ainda totalmente desconhecido da solução dele, né? Uma pergunta bastante inocente, né? Te dão um ovo, uma esfera e um ovaloide e perguntam quantos pontos umbílicos tem esse objeto.
Então, a conjectura é que não é possível ter só um, né? Tem pelo menos dois. O elipsóide tem só 4. O elipsóide de revolução, em geral, tem 2 ou tem infinitos. Pode ter círculos inteiros de pontos umbílicos. Mas tem pelo menos 2. Então, todos os exemplos que você imaginar aí, a não ser que você imagina um certo, né? Mas todos que o pessoal já imaginou, tem pelo menos 2. Então, outro marco, assim, bastante, acho que é importante na teoria, é o teorema do Peixoto, né? Que é um teorema assim, um teorema brasileiro, né? Acho que foi feito nos Estados Unidos, mas made in Brasil, né? Então, acho que é um teorema, e mais do que isso, esse teorema do Peixoto abriu toda uma escola de sistemas dinâmicos, né? Assim, acho que ele tem um marco, não só o teorema em si, né, de estabilidade, mas o que o Peixoto fez foi tentar entender como é que o retrato de fase numa superfície que não fosse a esfera ou o plano, né? Que são na esfera e no plano, normalmente você pode quase repetir a teoria de Randolph-Pontryagin com adequações, mas o ponto importante é que você entender isso para outras superfícies que não são, tem uma topologia mais complicada, né? Então, esse teorema do Peixoto, eu vou ter que ser um pouco rápido, né, pelo tempo, mas basicamente o que ele faz? Então, ele define a mesma coisa, né? Pega uma classe a mais simples possível que você pode imaginar que um retrato de fase possa ter. Então, de novo, os pontos singulares são hiperbólicos, as órbitas periódicas são hiperbólicas, não tem conexão de separatrizes. E a parte D, que é a mais parte técnica, é que as órbitas também não são feias, né? Elas não têm recorrência não trivial. Depois, nas próximas aulas, eu vou dar exemplo do que é a recorrência não trivial. Mas está dizendo que todo mundo tem um futuro e um passado bem definido, né? A recorrência não trivial é que você não sabe nem quem é o passado, nem quem é o futuro. Né? Assim, uma coisa mais complicada. Então, essa classe aí, do Peixoto, o teorema dele diz que essa classe é muito grande, né? Ele é aberto e denso na topologia CR. Os campos que satisfaz essa propriedade são estáveis, então mudar um pouquinho o campo não muda o retrato de fases. E a C1 densa quando a superfície for não orientada. Então, eu não vou falar hoje o que é. Na próxima aula eu vou fazer transparência mostrando o que é uma superfície orientada, o que é uma não orientada. Orientada é o que a gente imagina, né? Que tem dois lados, né? Quem quiser ver o exemplo de uma não orientada, pega a faixa do ímpar, né? Vai no hall ali, vai lá e começa a caminhar nela, né? Aí vocês vão se orientar lá, vendo que ela não é... Então, um exemplo bom para quem quiser ver é o da faixa de... Então, eu falo rapidamente aí da Escola de Sistema Dinâmico do Brasil. Então, só como referência histórica, as primeiras teses do IMPA, né, vocês podem pegar a biblioteca e ver que foram as teses do Kupka, um matemático francês, e do Sotomayor, e orientado pelo Peixoto. E também uma motivação importante para isso é a mecânica, né? Então, não é um estudo assim por ele só, né? Tem uma motivação na mecânica através da lei de Newton, né? Então, a pergunta que nos aflige, né? O sistema solar é estável? O que significa isso? Essa Terra vai continuar rodando aí em torno do Sol para sempre, né? Será que a gente dá conta de responder esse tipo de pergunta, né? Então, a pergunta que não está respondida ainda, mesmo se admitindo as leis de Newton, né? Que a natureza seja bastante simples, né? Que os objetos se movem de acordo com a lei da gravitação, né? Qual que é ela? Massa... Força é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? E a outra é a força, é massa vezes aceleração, né? Não me perguntam nem o que é força, nem o que é massa, nem o que é aceleração, né? Se você perguntar o que é força, eu falo que é massa vezes aceleração. Se perguntar o que é aceleração, eu falo que é força dividida por massa. São coisas bastante enroladas, né? Então, e mais enrolado do que tudo isso é o que é tempo, né? Não me pergunta o que é tempo também, que eu não sei, né? Tempo... Estou aqui de olho no tempo aqui para ver se eu termino no prazo. Mas são conceitos bastante profundos, né? São conceitos que a gente trata eles numa boa, né? Mas são coisas enroladas, né? Tanto do ponto de vista de fundamento como de origem mesmo, né? Então, para encerrar a aula de hoje, rapidamente, assim, outra referência também é o trabalho do Gutierrez do Soto. Então, o primeiro trabalho publicado foi em 82, esses 2 artigos, que depois deu uma origem a um curso no colóquio de 91. Então, basicamente, o curso do colóquio, quem tiver o livro do curso do colóquio 91, que assistiu aquele curso, então nessas notas, tentou-se evitar ao máximo a duplicidade, né? Então, quem
Quem quiser pode pegar o livro do Colóquio 91 como complemento a essas notas. E também, uma justificativa também para não ter... lá era um pouco mais técnico, era um curso de nível avançado. E esse aqui foi escolhido para ser um curso de nível introdutório. Então, a ideia não era explorar toda a parte técnica envolvida. Então, o que no trabalho do Gutierrez Soto fizeram foi uma coisa parecida, né? Eles pegaram o histórico aí, pela experiência da pesquisa nas equações diferenciais e fizeram a definição irmã para as linhas de curvatura. Então, os pontos singulares traduz por ponto umbilical, então os desenhos deveriam ser esses, né, do Darboux. Os ciclos, depois na próxima aula eu vou explicar melhor eles, são os principais, também são hiperbólicos. Não tem conexão e também as recorrências são simples. E o teorema deles não é tão satisfatório quanto o teorema do Peixoto, no sentido que essa classe, que eles cumprem as condições ABCD, ela é aberta na topologia S ali, então o S é maior ou igual a 2, menor ou igual a R, então já um pouco mais, nas próximas aulas eu explico melhor isso, o que significa essas topologias, mas dentro do mundo, você pega todas as superfícies possíveis dentro do R3. Então, esse conjunto é muito grande. Dentro desse mundo, você pega só essas que têm as linhas de curvatura simples, as mais simples que possam existir. Aí, o que você está falando é que essas classes que são as mais simples possíveis, elas são abertas e densas, então é a maioria, do ponto de vista de topologia, e são estáveis. Mas a densidade tem uma coisa bastante complicada, que é a parte 2 ali. Aqui, então, aquele 2 não é meu sprint, não, né? É 2 mesmo, né? Então, também um problema para resolver, espero que até sexta-feira, é provar que aquele 2 pode trocar por 3, né? A parte densa. É claro que isso é brincadeira, mas é desafio também, né? Então, se alguém resolver até sexta, cumpriu bem a viagem ao Rio. Então, exemplos pictóricos. Aí eu desenhei alguns pictóricos do que poderia ser um retrato de fase de uma linha de curvatura na superfície. Então, a gente vai rever isso depois nas próximas aulas. Esse aqui, então, como a aula de hoje, como eu disse, para quem não estava no início, era tentar dar um panorama geral, uma visão histórica. Essa aí foi feita no computador, né? Uma superfície com equação mesmo, né? Depois eu explico por que eu peguei esse exemplo, por que ele tem algum interesse. Poderia inventar outros, né? Mas é um cosseno hiperbólico, então se você quiser falar secante hiperbólico ao quadrado, né? Que bicho é esse, né? Essa superfície aí, se você soma um x cubo, né? Em torta ali, dá para ver que... Então isso foi feito com um software que é livre, né? Vocês podem, depois vou dar o endereço para vocês baixarem na internet, quem quiser. É muito útil, né? Assim, esse tipo de... Desenho um tubo um pouco mais complicado, né? Todo torto. Então, esse desenho, você vê que o software tem limitações também, né? Então, desenhei algumas linhas de curvatura. O que é verdade é que esses círculos são linhas de curvatura. Agora, na direção do tubo, é mais enrolado. Então, na próxima aula, a gente vai ver que na direção do tubo... É claro que vocês veem que já não são círculos mais, né? Porque faz zigue-zague aí, né? Mas no transversal lá ao eixo do tubo é círculo mesmo, que é linha de curvatura. Eu coloquei um só por curiosidade para ver o software, se ele funcionava mesmo, né? Eu nem coloquei a equação de superfície, mas você vê que tem um desenho. Aqui está a figura no plano das linhas de curvatura. Desenhei só uma família para não desenhar, não complicar demais o desenho. E do lado do direito lá, que lá as montanhas do Rio de Janeiro, né? Tem várias montanhas aí para vocês. Então tem um minuto para terminar, então... Mais então, o software, quem quiser baixar isso, é só entrar no Google e procurar Ângelo Montesinos, Universidade de Valência, vocês vão achar esse software que é livre, que vocês podem baixar e desenhar, né? Então, essa superfície que foi desenhada aí é uma esfera quártica, né? x4 mais z4 mais y4 mais z4 igual a 1. Seria uma esfera no outro mundo, né? Em vez de ser 2, redondinha. Então, essa superfície, pelo desenho lá de cima, que foi feito no software... Depois eu vou explicar isso também nas próximas aulas. Tem a simetria do cubo, né? Então é como se tivesse um cubo que você arredondou ele, né? Você cortou as arestas, lixou. Então essa superfície sobrou uma superfície regular e que tem o desenho da linha de curvatura desse objeto. As referências depois eu repito, não vai dar tempo. Então a recapitulação também não vai dar tempo, porque eu cheguei no limite. Mas... Então, esse aí eu nunca fui lá, então a minha tarefa para você é quem for lá visitar o Pão de Açúcar, se a chuva deixar, né? Normalmente não coloca, a chuva não deixa, né?
de vocês pegar e lá e calcular as linhas de curvatura desse bicho, né? Pegar o monge lá e desenhar e trazer as linhas de curvatura do... Agora, quem não tiver tempo de ir no Pão de Açúcar, pode ir no Corcovado também, né? Aí vai ter um trabalho maior, porque vai ter que desenhar as linhas de curvatura não só do Corcovado, mas de toda a Baía da Guanabara, né? Então tem todo um leque aí para vocês divertirem. Então eu desenhei algumas linhas, é claro que eu peguei isso na internet, mas tem algumas linhas importantes que são as cumoeiras, né? São, em termo inglês, os ridges, que tem um papel também importante nas linhas de curvatura. Então, para quem é artista, depois pode brincar. Então, essas linhas eu desenhei só para dar um contraste, para ver que tem algumas linhas especiais. Essa que eu desenhei, achei que era especial no meu olho, né? Pela intuição. Então, fica esse... Agora no Cristo, agora já tem escada rolante agora, né? Mas quem for lá e quiser subir a escada, conta e confere que tem 212. Vê se não mudou. É para ter 212 lá. Então, só para quem chegou depois, então, só para reafirmar que esse minicurso é dedicado à memória do professor Ricardo Coutier, que foi um dos pioneiros nesse assunto das linhas de curvatura. E espero que, com as notas introdutórias no curso, dá para dar uma visão do que... Então, muito obrigado por hoje e até amanhã.